Fala meus amigos, hoje iremos continuar falando sobre a curva de juros e eu espero continuar ajudando vocês nessa jornada. Mas antes eu gostaria de falar sobre a lei da ação e reação da vida, pode ser? É bem rápido. Tem uma frase de Jesus que eu levo comigo o tempo todo. Está na Bíblia e diz assim: pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirada até o pouco que tem. Gravar um vídeo como esse consome no mínimo 3 horas do meu dia. Apesar de parecer simples, temos que fazer o roteiro, gravar, editar, configurar no YouTube e depois enviar para que vocês assistam o conteúdo de forma gratuita na casa de vocês. E eu faço isso porque eu entendi o que Jesus queria dizer. É dando que se recebe. Então quando eu estou no YouTube e assisto algo que me ensine o mínimo que seja, pode ter certeza. Eu dou pelo menos um like, porque eu não quero que o universo entenda que eu não tenho nada no coração. Porque ele entendendo que eu não tenho nada, me tirará ainda mais. Sem mais delongas, solta a vinheta. Além do desempenho do câmbio, commodities e índices, a movimentação da curva de juros é uma das principais variáveis a serem monitoradas pelos investidores, sobretudo no universo de renda fixa. Nesta aula iremos abordar o que é a curva de juros, sua importância, como ela é traçada e de que maneira sua movimentação impacta os investimentos. A curva de juros, também conhecida como a curva a termo ou yield curve, pode ser compreendida como as expectativas dos rendimentos médios de títulos públicos prefixados sem cupom, ou seja, sem pagamentos semestrais, a partir dos contratos futuros de DI. Contratos futuros representam o compromisso de compra ou venda de determinado ativo numa determinada data a determinado preço. Neste caso, os acordos negociados na B3 são atrelados à taxa DI. A curva é, então, elaborada a partir das remunerações fixadas pelo mercado nestas negociações. A principal finalidade do mercado futuro de DI é a proteção contra a volatilidade ou oscilação das taxas de juros internas, também conhecida como hedge. Como empresas com dívidas indexadas ao CDI ou investidores com ativos prefixados, por exemplo, correm o risco da subida das taxas de juros, podem abrir posição comprada no mercado futuro, que ganha com a alta nos juros, de forma a compensar eventuais perdas com a movimentação das taxas. Além do hedge, outras operações envolvendo o DI futuro representam especulação, na qual o especulador toma posição no mercado futuro sem outra posição segura, com o intuito de alavancar os lucros com as tendências de preços, e temos também a arbitragem, que visa aproveitar as diferenças de preços de um ativo que é negociado em diferentes mercados. Os contratos futuros de DI garantem maior visibilidade aos investidores quanto à dinâmica de juros no futuro, podem indicar tendências econômicas e fornecem parâmetros da direção da taxa Selic. E por que não analisar logo a Selic? De fato, a taxa Selic é a taxa básica de juros da economia e é o principal instrumento de política monetária à disposição do Banco Central. Porém, a Selic é uma taxa meta estipulada em um determinado momento e não necessariamente reflete as taxas praticadas pelo mercado, sendo apenas um referencial. Além disso, a taxa Selic meta é uma ferramenta de curto prazo. Sendo assim, os riscos de prazos mais longos não são refletidos na política monetária do Banco Central. Fazendo um resumo, a curva de juros expressa a taxa de juros média esperada para o mesmo emissor em períodos diferentes, refletindo o valor do dinheiro no tempo. A curva mostra por qual remuneração os agentes de mercado estão dispostos a emprestar seu dinheiro para os mais diversos períodos. Falando um pouquinho agora sobre o desenho da curva de juros, para a construção da curva, parte de dois eixos. No eixo X, que é o horizontal, são apontados os prazos ou vencimentos, e no eixo Y, que é o vertical, as taxas. Nesse sistema de coordenadas, as remunerações para cada prazo no futuro são indicadas no plano. Ao ligar os pontos, forma-se a curva de juros. Como exemplo, no dia 10 de setembro de 2021, o rendimento médio era de 5,66 ao ano, para 30 dias, e 7,28 ao ano para 120 dias, e 11,01% ao ano para 10 anos. Aponta-se que tais porcentagens se referem ao valor acumulado médio no período, e não ao valor esperado da taxa Selic no vencimento. Ou seja, dado que a curva apontava que a remuneração para o DI de 10 anos era de 11,01% ao ano,
Na hipótese da compra do ativo, o investidor, ao manter o título até o vencimento, receberá remuneração referente a 11,01% de juros compostos por ano mantido. Agora a gente vai estar falando um pouquinho sobre as principais forças atuantes na curva de juros, tá certo? Investimentos de curto prazo costumam apresentar juros menores que os investimentos de longo prazo. Quanto maior o prazo, maior a incerteza de evolução dos juros, então os investidores demandam por um prêmio de risco um pouco mais elevado. Em razão dessa dinâmica, o padrão teórico é que a curva de juros seja uma linha crescente, principalmente em mercados mais instáveis como o brasileiro. Além do prêmio de risco, outra força relevante na curva de juros é a política monetária, ou em outras palavras, as expectativas de mudanças na taxa Selic visando o controle da inflação. De maneira geral, pode-se dizer que as taxas de prazos mais curtos sinalizam expectativas ligadas à política monetária e que as de longo prazo estão conectadas ao risco fiscal. Vamos falar um pouquinho agora sobre os movimentos na curva de juros e os impactos nos investimentos, tá certo? Quando o mercado precifica uma alta de juros nos contratos de juros futuros, há a chamada abertura da curva. Por outro lado, quando a expectativa é de queda, ocorre o movimento de fechamento da curva. Essas movimentações impactam diretamente as aplicações de renda fixa. A abertura da curva torna a remuneração dos investimentos mais atraente. Porém, como os preços dos títulos caem devido à marcação a mercado, o investimento de quem comprou o ativo antes da movimentação é desvalorizado. Quanto ao fechamento, há um efeito oposto de valorização no curto prazo. A mesma lógica segue para os fundos de renda fixa, tanto os dedicados a comprar títulos públicos como os dedicados a comprar títulos privados, uma vez que eles devem marcar suas posições a mercado diariamente. A alta nos juros de longo prazo também afeta a renda variável. Como o rendimento dos títulos soberanos se torna maior, o custo de capital das empresas, que considera os juros de empréstimos, sobe. Consequentemente, a taxa de desconto usada para trazer o fluxo de caixa projetado daquela empresa a valor presente sobe. Como resultado, o preço da ação cai. Foi o que aconteceu agora com a subida de juros, tá? Voltando à dinâmica da curva, também vale monitorar as alterações em sua inclinação. Quando ocorre o aumento da diferença entre as taxas de curto prazo e taxas de longo prazo, há ganho de inclinação, ou steepening. Analisar se o movimento está na ponta curta ou longa da curva pode fornecer uma visão sobre as expectativas do mercado para a economia e mudanças nas taxas de juros. Na hipótese da alta dos juros longos em grau maior do que a de juros curtos, a curva faz um movimento de B-steepening. É possível supor que os investidores se preocupam com a inflação e acreditam que o Banco Central poderá elevar esse Selic no futuro, o que diminui a demanda por ativos de prazos mais longos, resultando em queda de preços e aumento das taxas. Caso as taxas curtas caiam mais que as taxas longas, há expectativa de corte na taxa básica de juros para reaquecer a economia, chamado de bull steepening. No caso da perda da inclinação da curva, que é o flattening, decorre da diminuição da diferença entre as taxas de curto e longo prazo. O movimento pode ser bull flattening, quando as taxas de longo prazo retraem mais do que as de curto prazo e indica que os investidores esperam que a inflação caia no longo prazo. Há um bear flattening quando as taxas curtas sobem mais que as longas, sendo considerado um indicativo de retração na economia. A ponta curta abre em antecipação a um ciclo de política monetária mais contracionista. Na prática, tomaremos como exemplo a curva de juros de 3 de setembro de 2021, que seria a linha amarela, assim como as curvas da semana anterior, que é a preta, e de um mês atrás, cinza escuro, e de 6 meses atrás, cinza clara, expostas aqui nessa figura. Primeiramente, vamos para a curva amarela. Como o ponto referente a outubro de 2021 aponta para uma taxa de 5,49%, podemos afirmar que o mercado espera que o rendimento acumulado dos títulos de renda fixa entre o dia 3 de setembro e o próximo dia 1 de outubro é de 5,49% ao ano. Já o último ponto na curva aponta que o rendimento médio embutido nos contratos futuros de juros, com vencimento em janeiro de 2031, ou seja, aproximadamente 10 anos à frente, é de 10,77% ao ano. Percebe-se que ao compararmos a curva do dia 3 de setembro com a da semana anterior, há um movimento de ganho de inclinação, que é o steepening,
ou abertura das taxas mais longas. Na semana anterior, a curva apontava para uma taxa de 5,42% ao ano em outubro de 2021 e 10,14% ao ano em janeiro de 2031. A movimentação da curva sugere o aumento da percepção do risco fiscal na semana. Ao analisarmos a curva de 6 meses antes, encontramos uma linha bem mais inclinada que a atual. Na época, a taxa Selic encontrava-se em sua mínima histórica de 2% ao ano, e os agentes já precificavam um novo ciclo de aperto monetário, aumento da taxa de juros, em breve. Por esse motivo, a curva apresentava um grau de inclinação bem mais significativo na sua ponta mais curta que no desenho atual. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e se você tiver algo em seu coração e queira doar hoje, doe seu like, faça algum comentário, inscreva-se, compartilhe esse vídeo para que possamos juntos continuar crescendo e se desenvolvendo. Um grande abraço e fui!